Estamos recebendo agora o Eduardo de Melo e Souza, que é conselheiro estadual da OAB Santa Catarina. O assunto ainda é a Defensoria Dativa. Há pouco tempo, os defensores dativos que passaram em concurso foram nomeados pelo governador do estado, Raimundo Colombo, e começaram a trabalhar. Inicialmente, 45, 60 foram aprovados inicialmente. Há uma previsão de logo mais à frente aí chegar a um número um pouco superior a 100, no entanto é um processo demorado. Só que no meio desse caminho, os advogados que ao longo da história trabalharam como dativos em Santa Catarina, porque aqui não havia instalação da Defensoria Dativa, ficaram com uma dívida muito grande com o governo do estado. E há uma negociação em andamento para resolver esta dívida. Eduardo de Melo e Souza, avançou em que direção aí essa busca de solução para a dívida do governo do estado com a OAB, com os advogados ativos? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes. A questão ela tem sido conduzida diretamente pelo presidente Túlio Cavalazzi, pelo presidente da Comissão de Defensoria, doutor Anacleto Canã, e pelo secretário estadual da Fazenda, doutor Antônio Marcos Gavazzoni. Desde janeiro, quando o Gavazzoni assumiu a Secretaria de Fazenda, várias etapas foram sendo cumpridas. Você sabe que o orçamento ele é de recursos finitos, então a primeira postura da Fazenda Estadual foi de auditar essa dívida para saber o tamanho da piscina, né? Senão a gente não mergulha. E parece que essa auditoria terminou ali por volta de março, quando estavam justamente tomando posse os primeiros defensores. Abril e maio foram feitos encontros para se saber como se faria o pagamento dessa dívida histórica, como você mesmo falou, quer dizer, uma dívida que hoje está por volta de 125, 130 milhões de reais. A auditoria... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. São 25 anos de inadimplência. Faz uma conta, se você dividir esses 125 milhões por 25 anos de inadimplência, ele nem dá tanto assim por mês. Então, e eu quero fazer aqui uma... Qual era o caminho do dinheiro? O governo do estado para a OAB para os advogados? Sim. Era o governo do estado, repassava para a OAB... Quando repassava, né? E a OAB já tinha o controle das certidões emitidas, as certidões de defensoria dativa, e ia pagando os advogados na medida que o dinheiro entrava. E a dívida está com a OAB ou está com os advogados? A OAB não repassou recursos nesse período? Não. A OAB sempre repassou recursos, a OAB nunca reteve Mas o que eu quero dizer é o defensoria. Seguinte, esses 125 milhões, eles estão concentrados como dívida da OAB ou está fragmentada entre os advogados? Não, ela é totalmente fragmentada entre os advogados. A OAB é uma mera organizadora e facilitadora desse processo. O objetivo da OAB é exatamente esse. Se a gente observar, a Ordem dos Advogados, inclusive, tem um convênio com o Tribunal de Justiça onde o sistema é totalmente eletrônico. Inclusive para a pessoa que precisava de um advogado dativo, ela já tinha essa lista. Não sei se você conhece Monte Carlo, não a cidade cassino na Costa Azul francesa, mas aqui no interior do estado de Santa Catarina. Né? Então, ali em Monte Carlo havia um flagrante, o delegado comunicava ao juiz, ainda que fosse no meio da madrugada, o juiz consultava aquela lista, em questão de minutos já havia um advogado plantonista presente para atender a pessoa. Aí eu fico me perguntando, né? Foram 45 defensores, qual seria o número ideal de defensores até que Monte Carlo fosse aquinhoado com um defensor, pelo menos um defensor. Então, é óbvio que esse número se torna absolutamente infactível, já que os recursos do orçamento são recursos finitos. Então, é nesse ponto que surge a importância desse convênio com a advocacia dativa, com a OAB, porque aí você tem como organizar e tornar mais eficiente a utilização não só do defensor público, como também da própria defensoria dativa. Bom, mas foi considerado inconstitucional, agora a realidade é outra. O que foi considerado inconstitucional é a utilização da defensoria dativa como único elemento.
Se você for observar como é em São Paulo, como é no Rio de Janeiro, como é em Minas Gerais, o que acontece? Não havia defensoria da ativa em Santa Catarina. Foi isso que foi julgado em inconstitucional. Então, o governo de estado implantou a defensoria através do atual defensor-geral, doutor Ivan Ranzolin, e fez o primeiro concurso. Houve a posse desses primeiros servidores, mas você tem que aquinhoar, como o cobertor é curto, você tem que administrar uma escassez. Você tem que administrar uma escassez de recursos, você tem que levar em consideração que as defensorias públicas estão sendo implantadas, ainda não tem imóvel direito, ainda não tem móvel direito, quanto mais imóvel. Você não tem equipamento, você não tem nada. Então, vamos supor, são 45 defensores públicos. Nós temos 6 ou 7 grandes centros em Santa Catarina. Se você aquinhoar cada um com 5, 10 defensores, você só vai conseguir cobrir, e mesmo assim, de forma incompleta, 5 ou 6 centros. Então, deixa de fora praticamente 250 municípios em Santa Catarina, entendeu? E isso é uma situação que não há convênio com universidade, com escritórios modelos que cubra isso adequadamente. Há um vácuo aí muito claro, né? Nessa transição aí, não sei como é que vai se resolver. Mas você me dizia que o escritório modelo da Universidade Federal, por exemplo, está sobrecarregado. Não digo que ele esteja sobrecarregado, mas cresceu absurdamente esse hiato, essa transição, quando no dia 14 de março, à meia-noite do dia 14 de março, quando expirou o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, prazo de 1 ano, para implantar toda a defensoria, o que houve? A partir daquele momento, se tornou inconstitucional qualquer forma de defensoria da ativa. Então, o que aconteceu? Os defensores dativos correriam o risco de ou advogar gratuitamente, e isso aí é de cada um. Hoje mesmo, na página 12 do Diário Catarinense, tem uma notícia muito importante nesse aspecto. A OAB Nacional, através do seu presidente, doutor Marcos Vinícius Furtado, suspendeu as regras que impediam a advocacia gratuita. Então, hoje, mais do que nunca, a OAB, dentro do espírito que tem que nortear esse tipo de serviço público, né, está tirando obstáculos para que os advogados possam advogar gratuitamente, se assim lhes convier. Mas, a partir do dia 15 de março, o fato é que, remuneradamente, isso se tornou inconstitucional. A defensoria foi implantada ao longo do mês de abril, de maio, foram feitas as posses dos novos defensores, mas o fato é que eram 7.500 advogados dativos espalhados por todo o estado, disponíveis para a prestação de serviço mediante a remuneração com base na tabela da OAB. Então, essa é uma questão que é uma equação, digamos assim, que precisa ser resolvida. Tem que se pagar uma dívida histórica e se viabilizar a remuneração do hora adiante. Esses aqui são os grandes problemas, as grandes equações a serem resolvidas. Agora, 3h03, estamos conversando com o Eduardo de Melo Souza, que é conselheiro da OAB Santa Catarina, a respeito da dívida do governo do estado com a OAB, em função do trabalho de 25 anos dos advogados dativos no estado. Vamos continuar com ele. Agora, um intervalo, tem o repórter CBN, já voltaremos. 3h06, vamos lá com o Notícia da Tarde. Continuamos conversando com Eduardo de Melo Souza, advogado e conselheiro estadual da OAB a respeito da dívida. Bom, há uma proposta, Eduardo, do governo do estado de utilizar o fundo de reaparelhamento do judiciário, um valor de 60 milhões, para pagar pelo menos parte desta dívida com os advogados dativos. É um caminho, é viável, porque vai depender de uma aprovação do pleno do TJ, né? O Fundo de Reaparelhamento Judiciário, ele tem uma função muito específica, conforme o próprio nome indica, que é criar ativos dentro do judiciário, equipar o judiciário. O secretário estadual de Fazenda parece que sugeriu isso ao Dr. Cláudio Dutra, presidente do Tribunal de Justiça, e o Dr. Cláudio Barreto Dutra não tem autonomia para decidir isso sozinho, eventualmente terá que ter uma decisão do pleno na próxima reunião, se não for nessa quarta, na outra, para definir essa situação, se temos ou não temos a possibilidade do judiciário, não é ceder,
emprestar esse dinheiro ao Estado, acredito eu, uma vez que teria um desvirtuamento de finalidade aí, então a solução jurídica seria um empréstimo do Judiciário ao governo do Estado, o governo do Estado depois repassaria, de alguma forma, compensaria o Judiciário através de outras fontes de receita, e aí nós teríamos, digamos assim, meio caminho andado, já que a dívida é superior a 120 milhões de reais. Parece que o secretário já assinou com outras fontes de custeio para cobrir boa parte dessa diferença, e aí vai depender também, acredito eu, que o presidente Túlio Cavalazzi vá fazer uma assembleia, já que provavelmente vai ser formulada uma proposta inferior a essa dívida histórica, e aí o presidente Túlio Cavalazzi vai ter que convocar uma assembleia, vai ter que ouvir os advogados, da mesma forma como o presidente do tribunal ouvirá os membros do tribunal, o presidente Túlio Cavalazzi vai ter que ouvir os advogados para saber se eles concordam com esse abatimento. Existem algumas soluções que estão sendo colocadas pontualmente como um balão de ensaio para debate. Vou te dar um exemplo. O advogado que quiser dar desconto receberá em primeiro lugar. O advogado que tiver uma dívida grande e quiser recebê-la de imediato, dará o desconto equivalente ao tamanho do cobertor que o Estado apresentar. Aquele que não tiver, ele não deixa de ser credor. Ele apenas entrará numa fila para receber a integralidade quando e como o Estado providenciar o fundo, a verba para poder fazer frente a essa dívida. Então há esses balões de ensaio, está se tratando disso, já está se cogitando eventualmente de caso a caso o advogado decidir se dará ou não dará o seu desconto, mas como eu te expliquei, a OAB é uma mera facilitadora, quem decide é o advogado defensor da ativo. Os defensores ativos, a estrutura que foi criada não vai dar conta em Santa Catarina. Defensores públicos. Os defensores públicos não conseguem dar conta da demanda e é assim também nos outros estados. Então o caminho é fazer um convênio com os advogados, com supervisão dos defensores públicos, para atender, por exemplo, lá o município de Monte Carlo, que tu citasse um exemplo. Mas antes disso, tem que resolver a questão da dívida. Sim, porque isso foi ponto pacífico para a Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados passaram 25 anos carregando o piano. Passaram 25 anos trabalhando sem a perspectiva de recebimento. Passaram 25 anos aceitando as nomeações que lhe eram feitas, aceitando o munus público, aceitando essa função pública que o advogado exerce para advogar gratuitamente para o necessitado e com uma remuneração muito baixa, coisa de 200, 300, 400 reais por caso, por processo judicial, em média, o qual ele aceitava, e essa dívida foi se acumulando. Eu quero até fazer aqui uma justiça ao governador Raimundo Colombo. Nenhum outro governador pagou tanto para a defensoria quanto o governador Raimundo Colombo. Apenas que ele assumiu, ele é o último governador eleito, então ele assumiu e herdou um passivo realmente que vai se tornando muito difícil de ser gerenciado. Eduardo de Melo e Souza, conselheiro da OAB, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.